E a ideia de se para onde, ou dessa fonte, né, para falar da espiritualidade, é Deus. É como se a gente tivesse recebido um presente, recebemos uma dádiva, né, uma bênção, uma graça, de experimentar isso aqui na Terra. Né? E eu comecei a desenvolver uma gratidão muito grande por isso, porque eu nunca tinha ideia que tinha essa lógica, ou que tinha essa dinâmica de você ser colocado aqui por uma vontade maior, não só pelo meu pai e pela minha mãe. Né? Então essa gratidão é como se ela fosse em níveis. Quanto mais eu descubro o que tem por trás, o que tem origem e a finalidade, para mim se torna mágico, de verdade, pessoalmente. Né? E essas personalidades, eu comecei a perceber que é como se elas começassem a atuar através de mim. Né? Então eu fui com essa personalidade meio morna, meio, né, aquele cara meio pacato, assim, com todos os defeitos, né? Porque a Rê me ensinou que o pior é o tímido. O pior de todos é o tímido. Porque o tímido é o que mais julga. Ele não se expõe, ele não vai lá na frente, ele não vai dar cara a tapa, e ele fica vendo todo mundo que vai. Né? E fica lá dizendo, ih, nossa. Ah não, esse é bom, esse eu gostei. Né? Esse aí... Então eu fui esse timidozão, cresci achando que era legal, que era inocente ser tímido. E inocente também é um outro do arquétipo do mapa do Jung, que é aquele que se vitimiza, que ele se conforta com o lado de ser o coitado, o que dá tudo errado. Então para os arquétipos não tem só os bons e os ruins, tem todos. Toda hora a gente está meio comprando algum personagem, alguma mascarazinha, alguma roupa a gente pôs. Né? Então fui esse timidozão, um cara que não pensa muito em crescer, que não tem aquelas ambições absurdas, que não está nem sonhando em ser o dono da empresa, nem do banco. Tá bom, minha gerência de conta ali, meus clientes, meu relacionamento, tá bom. A festinha, a balada, para mim satisfazia. Eu não tinha uma sede de conhecimento, eu não tinha uma sede de querer mais. Né? Quem me conhece de antes sabe disso. Né? Não, para mim não existia. Então foi um despertar, né? Foi um processo, no meu caso, bem radical, né? Aconteceu em 2011, já são praticamente 8 anos aí. E bem no momento que isso aconteceu, né? Então tem vídeos no YouTube onde eu falo isso com um pouquinho mais de detalhe, né? Aqui ia tomar muito tempo. Mas para contar a experiência de que foi esse despertar. Porque quando ele aconteceu, parecia que uma presença tinha entrado no meu ser, né? E essa presença, ela tinha uma sabedoria inata. Ela não dependia do meu conhecimento, ela não dependia nem da minha vontade. Ela praticamente fazia o que ela queria com aquele corpo e eu sabia de tudo, eu via tudo e eu sentia. Né? E essa presença, ela ficou em mim por quase praticamente 10 dias. Então me pegou na rotina do dia a dia, me pegou no dia a dia do trabalho, relacionamento com o chefe, relacionamento em casa, relacionamento com amigos, família, por 10 dias até chegar numa psicóloga, para entender o que o mundo diz sobre isso. Porque até ali eu só tinha a minha versão isolada de uma presença que, não por acaso, foram trabalhos que aconteceram antes ligados à cura. Eu nem sabia que era uma busca pela cura, mas era digamos, uma depressão, um desânimo no trabalho, uma coisa não resolvida íntima. Eram várias coisas que não estavam bem. Faz muito tempo? 2011. 2011 para 2012. 2011 especificamente essa experiência. Né? Então a coisa não estava bem, ou seja, o personagem naquele pacatozinho, trabalha bem, ganha bem, mas assim, podia estar bom no conforto, mas tinha um vazio existencial ali. E aquele vazio eu podia negar, mas ele existia, ele estava lá. Né? E aí eu fiquei 10 dias praticamente sob essa influência, sobre essa presença. Né? E vieram informações na forma de símbolo, vieram algumas informações na forma de datas e números, e eu não tinha a menor base teórica, não tinha a menor base espiritual para avaliar se isso era certo ou errado. A única coisa que eu sabia é que estava me fazendo muito bem. É como se fosse uma presença que me empoderava, como se fosse uma presença que me desse coragem de fazer certas coisas que o meu pacatinho, tímido lá, confortável, não fazia. Né? E foram encontros de abordar uma pessoa na rua, que é uma pessoa conhecida na indústria automobilística,
e falar com ele de igual para igual, como se eu conhecesse ele há 10 anos, como se fosse de um círculo íntimo. De fazer um ato a ponto de ser quase um exorcismo, sendo que eu nunca cheguei perto de ser um padre. Eu sempre fugi de igreja até os meus 35 anos. Né? Então, como é que você consegue fazer um ato desse se sua personalidade, seu personagem, que tem esse nome, esse RG, não faria? Né? Então, quem viu isso, quem ouviu sobre isso, falou, olha, ou ele está com algum problema, o louco é o mais fácil. Né? E o louco é um dos arquétipos do Jung, que é o Jester. O Jester é o bobo da corte, é como se fosse o brincalhão, o palhaço, é o que ninguém leva a sério. Porque, teoricamente, ele vem para divertir, ele vem para fazer piada. Só que, na verdade, ele também é esse que ninguém leva a sério. E não quer dizer que ele não tem uma mensagem profunda no que ele vai falar. Não vou nem entrar no mérito aqui, mas só pensa no Coringa. Ele é o arquétipo. Sim, o arquétipo não é do palhaço, é o bobo da corte. É como se fosse aquele que entretém, aquele que ele pode estar chorando por dentro. Por isso que a capa ele pode vestir, ele pode dar risada, só que por dentro ele pode estar muito mal. Então ele era importante, ele era respeitado, ele tinha os seus privilégios, né? Talvez outros tempos, mas a gente vai entrar nisso também daqui a pouco. Então essa presença, quando chegou na conversa com a psicóloga, onde veio uma análise, vamos dizer, uma análise realista, prática, de alguém que é da ciência aqui, que precisa te dar um toque, dizendo, olha, isso aqui tá mais com cara de euforia, não de bem-estar, mas de euforia, ou seja, um estado meio exagerado de bem-estar e de alegria e de querer fazer tudo e falar tudo. E como você não tem histórico nenhum disso, e nem você sabe de onde veio, tá com cara de surto isso aí, tá com cara de surto psicótico, né? Mas me moldou, né? Me moldou de quem eu sou hoje. Porque aquela semana tem muito mais a ver com quem eu sou hoje do que os 35 anos do fio, né? Os traços do fio estão aqui, óbvio, e eu não quero perder e não perdi. Mas tem tanta coisa nova que veio dessa fase em diante, que tem muita gente aqui que me conheceu, a maioria que está aqui me conheceu depois, né? Então, como é que pode alguém, sem ser loucura, sem ser um problema, sem ser algo extremamente preocupante e negativo, pode ser uma coisa que dê certo? E eu falo dê certo porque é jornada, né? Tá todo mundo aqui em alguma fase da jornada. Porque às vezes a euforia é um estado muito extremo mesmo, né? Que em algumas ocasiões, em algumas situações, ou para tomar certas decisões, pode não ser saudável. Falando de saúde mesmo, saúde psíquica, saúde emocional, saúde mental, né? Mas, a partir do momento que eu fui descobrindo a verdade, então o que eu decidi? Olha, você teve e agora? Você tem que voltar para o trabalho, você tem que voltar para a vida que você tinha, você tem que resolver sua vida agora, porque aquilo lá que você achou que era tudo novo, tudo legal, tudo diferente, pode até ser, mas amanhã... E aí aquilo tinha duas chaves que viraram. Uma que era, isso que aconteceu comigo é experiencial. Eu nunca tinha lido nada sobre isso. Então eu não tenho argumento intelectual nem conhecimento para dizer se isso é contra-argumentar até com a psicóloga, né? Daquela que você acredita, né? Porque aquilo que aconteceu comigo foi tão real, me pareceu tão positivo, tão elevado no sentido de, caramba, agora eu senti que eu podia ter feito alguma coisa para alguém. Eu não vou dizer que foi a primeira vez que eu senti um poder ou uma força maior dessa dentro de mim, que era uma experiência de estado ampliado. Então, esse paradigma, né, da expansão da consciência, eu estou curando isso em mim através da psicologia, porque eu achava que a psicologia não lidava com esse tipo de experiência. Porque quando eu consultei minha psicóloga, que é da linha, vamos dizer, tradicional, né, da linha freudiana e junguiana, isso não é visto como um estado permitido pela sociedade, não é um estado positivo, literalmente, né? Só que aquele poder, aquela presença, aquela vontade e uma sabedoria que eu tinha certeza e dizer, olha, não é minha. Era legal dizer que é minha porque você está lá querendo, né? Poderoso, mensageiro, dono da verdade. Legal tudo, mas não é você, né? Deve ser um outro personagem, mas não é quem eu conheço, não é quem eu... né? E aí, a partir do momento que teve a história do psiquiatra e depois de uma coach, e aí eu comecei a realmente estudar,
E o ponto de partida foram algumas dessas informações que eu recebi dessa presença, né? Que eu posso agora dar os nomes para ficar mais fácil. É o eu superior. É a alma que está no outro plano, dizendo, olha, graças a Deus houve uma abertura, abriu-se um canal, e agora, se você quiser, você pode me ouvir. O despertar. Você pode me ver, de alguma forma simbólica ou imagem que você pode criar. E você pode me identificar em coisas, em lugares, né? É uma forma da gente, estabelecemos um canal de comunicação e, se você acreditar no que aconteceu, seguimos em frente.